Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você ama. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que pode transformar a maneira como você enfrenta as dores, as decepções e as feridas da vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez alguém tenha te abandonado, te traído ou machucado profundamente. Talvez você esteja carregando uma mágoa que parece impossível de superar. Mas eu quero te mostrar, através da palavra de Deus, que até mesmo os momentos mais dolorosos podem se tornar instrumentos nas mãos do Senhor para fortalecer a nossa fé e moldar o nosso coração. Abra o seu coração e permaneça comigo até o final, porque esta mensagem pode ser exatamente aquilo que Deus deseja falar com você hoje. Em Lucas capítulo 22, encontramos Jesus vivendo um dos momentos mais difíceis de toda a sua caminhada na terra. Pouco antes de ser preso e crucificado, ele foi ao jardim do Getsêmani para orar. A Bíblia nos mostra que a angústia de Cristo era tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo ao chão. Imagine o peso daquele momento. Jesus sabia tudo o que estava prestes a acontecer. Ele sabia da traição, do sofrimento, da rejeição e da cruz. Mesmo assim, em meio à dor, ele se ajoelhou diante do Pai e orou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração nos ensina algo poderoso. A verdadeira fé não é a ausência da dor. A verdadeira fé é continuar confiando em Deus, mesmo quando o coração está ferido. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Era o lugar onde as azeitonas eram esmagadas para produzir o azeite. Não é interessante que Jesus tenha escolhido justamente esse lugar para viver uma das maiores pressões da sua vida? Muitas vezes também passamos por nossos próprios Getsêmanis. São momentos em que nos sentimos pressionados pelas circunstâncias. Momentos em que a solidão bate à porta. Momentos em que pessoas em quem confiávamos nos decepcionam. Momentos em que parece que ninguém entende a nossa dor. Mas existe uma verdade que não podemos esquecer. Deus continua presente, mesmo quando tudo parece escuro. O Senhor nunca abandona aqueles que confiam nele. Logo após a oração, Judas chegou acompanhado de soldados para prender Jesus. Foi um momento de tensão. Um dos discípulos tentou defender o mestre e atacou um dos homens que estavam ali, ferindo-o gravemente. Era a reação que qualquer pessoa consideraria natural. Afinal, quem não tentaria se defender diante de uma injustiça? Mas Jesus fez algo completamente diferente. Em vez de incentivar a violência, ele interrompeu aquela atitude e curou o homem ferido. Pense nisso por um instante. Aquele homem fazia parte do grupo que estava levando Jesus para a prisão. Mesmo assim, Cristo escolheu demonstrar misericórdia. Esse foi um dos últimos milagres realizados por Jesus antes da cruz. E não foi para um amigo. Foi para alguém que estava do lado daqueles que o perseguiam. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades da vida cristã. É fácil amar quem nos ama. É fácil tratar bem quem nos trata bem. Mas e quando somos injustiçados? E quando somos rejeitados? E quando alguém nos causa sofrimento? Nesses momentos, o coração humano naturalmente deseja vingança. Queremos que a outra pessoa pague pelo que fez. Queremos justiça imediata. Mas Jesus nos mostra um caminho diferente. Ele nos ensina que a misericórdia tem mais poder do que a vingança. O perdão tem mais força do que o ressentimento. E a oração pode alcançar lugares onde a raiva jamais conseguirá chegar. Muitas vezes as pessoas que nos machucam estão vivendo longe de Deus. Estão presas em seus próprios erros, medos e pecados. Isso não significa que suas atitudes estejam corretas, mas significa que elas também precisam da graça transformadora do Senhor. Por isso, em vez de alimentar a amargura, devemos aprender a interceder. Em vez de guardar ódio, devemos apresentar essas pessoas diante de Deus. Porque somente o Senhor tem poder para mudar um coração. E muitas vezes, aquilo que parece impossível para nós
se torna possível quando colocamos a situação nas mãos do Pai. Jesus alertou os discípulos dizendo: orem para que vocês não caiam em tentação. Essa orientação continua sendo necessária hoje, porque uma das maiores armadilhas espirituais é permitir que a mágoa domine o coração. Quando alimentamos ressentimentos, acabamos carregando um peso que Deus nunca planejou para nós. O perdão não significa concordar com o erro. Também não significa esquecer tudo o que aconteceu. Perdoar significa entregar a situação para Deus e decidir não viver preso ao passado. É um processo. Às vezes leva tempo, mas começa com uma escolha. A escolha de confiar que o Senhor é justo e sabe cuidar de todas as coisas. Como Jesus conseguiu perdoar até aqueles que o crucificaram? A resposta está em sua entrega total ao Pai. Mesmo sofrendo, ele declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não vivia para satisfazer os desejos da carne. Ele vivia para cumprir a vontade de Deus. Por isso, sua vida foi marcada pela humildade, pela obediência e pelo amor. Em Filipenses capítulo 2, aprendemos que Cristo abriu mão dos privilégios que possuía e assumiu a posição de servo. Ele escolheu obedecer até o fim. Essa é uma lição profunda para todos nós. Se quisermos experimentar uma vida mais próxima de Deus, precisamos aprender a nos esvaziar. Esvaziar o orgulho, esvaziar a arrogância, esvaziar a necessidade de ter sempre razão, esvaziar a vontade de revidar. Quando abrimos espaço em nosso coração, Deus pode preenchê-lo com sua presença, sua paz e sua direção. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nos parecemos com Cristo. Se você está enfrentando um momento de dor, rejeição ou decepção, lembre-se, o seu Getsemane não será o fim da sua história. Deus está trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar. Aquilo que hoje parece apenas sofrimento, pode se tornar amanhã um testemunho poderoso da graça de Deus. Escolha perdoar, escolha orar, escolha confiar. E permita que o Senhor transforme suas feridas em crescimento espiritual. Que Deus fortaleça a sua fé, cure o seu coração e encha a sua vida com a paz que excede todo entendimento. Amém.